Olá, sejam bem-vindos ao grupo de estudos Anjos de Luz. O tema do grupo de estudos hoje é a segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 6, das manifestações visuais. Eu sou Luana, palestrante do grupo Anjos de Luz. Peço licença a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Achatarian, representada por Dr. Helmut, mentor espiritual do grupo Anjos de Luz, orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Você que ainda não conhece o Grupo Anjos de Luz, vamos nos apresentar. O Grupo Anjos de Luz tem como missão promover o ser humano através de uma escuta fraterna, solidária, responsável e segura, contribuindo para o bem-estar e equilíbrio das pessoas e animais. A assistência espiritual é feita através de tratamentos disponibilizados pelo site: cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração pessoal, oração para casa, oração para o animal e oração para o tutor. Os tratamentos são gratuitos, complementares e não dispensam acompanhamento com o médico. Acompanhe a programação online, divulgada todo início de mês nas redes sociais. Mantra do perdão, amor e gratidão do grupo Anjos de Luz. Hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo, amo a todos. Sou grato, estou livre, todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. Decreto dos servidores da luz. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz e vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Então, o estudo de hoje versa sobre a segunda parte, capítulo 6, das manifestações visuais. E neste capítulo, Allan Kardec pontua que de todas as manifestações, as mais interessantes são aquelas por meio dos quais os espíritos se tornam visíveis. Então, ele elabora uma série de perguntas, os espíritos respondem e, através delas, nós podemos tirar os seguintes ensinamentos. Primeiro, sobre as manifestações visuais. O que são os médiuns videntes? O Livro dos Médiuns conceitua os médiuns videntes como aqueles que possuem a faculdade de ver os espíritos. E os espíritos podem tornar-se visíveis, segundo as respostas dadas a Kardec, em duas ocasiões. Primeiro, através do sonho, e segundo, em estado de vigília. A questão número 1, Kardec pergunta: podem os espíritos tornar-se visíveis? E a espiritualidade responde: podem, sobretudo durante o sono. Entretanto, algumas pessoas o veem quando acordadas, porém, isso é mais raro. Então, durante o sono, a visão dos espíritos se dá muitas vezes através dos sonhos. Quando vou acordada, novamente em estado de vigília, as pessoas narram muitas vezes encontros com espíritos, familiares, conhecidos. Durante o sono, essa atividade resulta de uma atividade da alma fora do corpo, no estado em que nós chamamos de estado de emancipação da alma. Ou seja, momento em que o espírito encarnado se liberta parcialmente dos laços com o corpo físico, permitindo a recuperação de algumas faculdades espirituais e facilitando a comunicação com o mundo espiritual. Já no estado de vigília é o estado onde o ser humano encontra-se em consciência e acordado, alerta, interagindo com o mundo material. No sono, no estado de sono, todos os indivíduos podem encontrar com espíritos desencarnados e vê-los, porque no estado de emancipação da alma e com os laços do espírito, do perispírito, mais afrouxados em relação ao corpo, o espírito se emancipa, se liberta e momentaneamente volta a viver no mundo dos espíritos, que é a vida normal. No estado de vigília, no entanto,
para que o indivíduo possa ver os espíritos, é imprescindível que ele possua a faculdade mediúnica. No entanto, na perspectiva espírita, mesmo no estado de vigília, o espírito encarnado, ele pode experimentar momentos de emancipação da alma, onde ele se liberta parcialmente do corpo físico, o que o viabiliza ter percepções e experiências fora do alcance dos sentidos físicos. Nesses casos, a faculdade mediúnica pode se manifestar estando o médium no estado normal ou próximo do sonambulismo ou êxtase. É uma leitura do livro Estudando o Livro dos Médiuns, do projeto Manuel Filomeno de Miranda. No estado normal, é o que a literatura espírita denomina de mediunidade espontânea ou natural, o que significa que o médium naturalmente vê os espíritos com frequência variável, sendo este fato um acontecimento raro, ou o médium vê os espíritos permanentemente, o que ainda é um fato mais raro. No estado de sono, portanto, o fenômeno da emancipação da alma se produz e todas as vezes que o corpo repousa, os sentidos ficam inativos, despreendendo-se, portanto, o espírito. Existe ainda um outro momento em que o indivíduo, o espírito encarnado, ele pode entrar em contato com o mundo dos espíritos e, portanto, ver os espíritos, que é quando ele está em estado de desdobramento, fato muito comum nas reuniões mediúnicas. Também no desdobramento, seja natural ou provocado, que é o magnético, há um estado de emancipação da alma, por ocasião agora do êxtase ou do transe. Neste momento, o círculo das nossas percepções pode se dilatar e tomar aí proporções incalculáveis. Sobre essas pontuações, a questão 19ª deste capítulo, Kardec faz a seguinte pergunta: a visão dos espíritos se produz no estado normal ou só estando vidente no estado estático? E os espíritos respondem que podem produzir-se achando-se o médium, né, ou este, em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que os veem se encontram muito a miúde num estado próximo do êxtase, estado que lhes faculta uma espécie de dupla vista. Mas um ponto ainda muito interessante a respeito desse capítulo é quando Kardec se dirige aos espíritos e questiona se os que veem espírito os veem com os olhos. E a espiritualidade responde que os que veem assim julgam. Ou seja, se eu vejo um espírito, eu julgo que estou vendo com os olhos. Mas, na realidade, é a alma quem vê o espírito. E a prova disso é que muitos médiuns podem ver espíritos de olhos fechados. No entanto, lá no livro No Invisível, Espiritismo Experimental, os Fatos, no capítulo 14, Visão e Audição Psíquica no Estado de Vigília, é pontuado que a faculdade própria de visão muitas vezes se vem acrescentar ao sentido físico da vista. No caso da visão de pessoas desencarnadas, o espírito muitas vezes, para tornar mais nítida a percepção, recorre a um começo de materialização. Ele não se materializa para que todos possam ver, a materialização não chega a esse ponto, mas ele recorre a um início de materialização para que o médium possa percebê-lo. Então, o que o capítulo, a referência continua nos explicando? Que o espírito ele passa a objetivar-se mediante as forças auridas nos assistentes. Nessas condições, a forma fluídica do espírito penetra o campo visual do médium e pode mesmo, em certos casos, impressionar a placa fotográfica. Informação essa que se corrobora com as experiências à época que foram feitas, né? Espíritos sendo fotografados. E por que isso se dá? Porque nós temos, né, a retina do olho
que é uma camada de tecido sensível à luz, e ela é responsável por captar essas informações da luz externa. Então, ela converte em sinais elétricos que são enviados ao nervo óptico e enviado ao cérebro. Esse a decifra e transforma em imagens. Então, o espírito, ao proceder com o início da materialização, ele atua sobre o sistema óptico do médium, alterando momentaneamente a sua capacidade de perceber planos sutis. Então, a percepção dessa forma, ela acontece com participação parcial dos olhos físicos, mas principalmente pela alma. É isso que Aulus afirma lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 12, quando ele vai falar de clarividência e clareaudiência. Ele traz a seguinte informação: os olhos e os ouvidos materiais estão para a vidência e para a audição, como os óculos estão para os olhos e o ampliador de sons para os ouvidos. Simples aparelhos de complementação. Todavia, a percepção é mental. Então, nós nos perguntamos como que o espírito consegue, num grau de sutilidade, tocar parcialmente o ponto físico do médium. Também neste livro, Nos Domínios da Mediunidade, no mesmo capítulo, André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, ensina-nos que a onda hertziana e os raios X vão ensinando aos homens que há som e luz muito além das acanhadas fronteiras vibratórias em que eles se agitam. E o médium, ele é sempre alguém dotado de possibilidades neuropsíquicas especiais que lhe estendem o horizonte dos sentidos. No mesmo sentido, Crookes, é uma narrativa agora de Ivan Efledo de Toledo, no livro Passes e Curas Espirituais, ele nos traz essa informação de que Crookes realizou duas façanhas memoráveis nos domínios da ciência. Ele desintegrou analiticamente a matéria bruta até os extremos do estado radiante e obteve mediunicamente em seus laboratórios, sobre igual rigor experimental, a materialização integral de Kate King em sessões diárias que duraram 10 meses. Então, nós percebemos um outro estado de matéria, que é o estado da matéria radiante. Na Gênese, Kardec também nos traz essa informação, dizendo-nos que, para o mundo espiritual, uma luz especial existe, cuja natureza nós ainda desconhecemos, porém que é, sem dúvida, uma das propriedades do fluido etéreo, adequadas percepções visuais da alma. Então, ele diz, olha, há, portanto, luz material e luz espiritual, cujo foco se encontra em toda parte e não há obstáculos para a visão espiritual, que não é embaçada nem pela distância, nem pela opacidade da matéria, não existindo para ela obscuridade. Sendo assim, a nossa alma, tanto do espírito encarnado, tanto quanto do espírito desencarnado, estando envolta no seu perispírito, ela também tem consigo o seu princípio luminoso, penetrando a matéria por virtude da sua essência etérea. Na obra citada, né, o Espiritismo, no capítulo ainda Espiritismo Experimental, qual seja, a gente citou ela aqui, no Invisível, o autor traz-nos essa informação, que muito embora o sentido físico, parcialmente, complementarmente, ele possa participar da vidência, às vezes a substituição deste pelo sentido psíquico é completa, o que corrobora com o ponto da resposta dos espíritos de que há médiuns que veem espíritos de olhos fechados. Então, Leon Denis, né, foi muitas vezes testemunha desse fenômeno. O sentido psíquico, ele é muito mais sutil que o sentido físico, pois, a depender, né, da capacidade, do potencial mediúnico do médium, ele pode distinguir formas, radiações, combinações de matéria que a vista normal não seria capaz de perceber. Então, seguindo nesses esclarecimentos,
não há propriamente dito uma materialização densa, como nós estudamos nos capítulos anteriores. Na verdade, o que há é uma combinação de fluidos do espírito com o fluido do médium, o que modifica muitas vezes, ou que pode modificar algumas vezes, o campo sensorial do médium, que passa a perceber o espírito também por sensibilidade espiritual ampliada, com auxílio dos seus centros de força e principalmente do perispírito. Lá na questão 25ª, Kardec pergunta, olha, toda a gente tem aptidão para ver espíritos? E os espíritos vêm nos esclarecer. Durante o sono, todos têm. No estado de vigília, por nos acharmos mais ou menos influenciados pelos órgãos, é necessária a faculdade mediúnica. No mesmo sentido, para que o homem, está lá na questão 26ª, possa ver os espíritos em estado de vigília, isso vai depender da organização física. Como nós estudamos, a mediunidade ela é orgânica também, né? Então, vai depender da organização física, da menor ou maior facilidade que tem o fluido do vidente para combinar com o fluido dos espíritos e aptidão, não só a aptidão, mas que o espírito ele deseja fazer-se visível. Então, ele ainda pergunta, essa faculdade ela pode desenvolver-se pelo exercício? Ele diz que sim, ela pode, mas ela pertence àquelas em relação às quais é melhor que se espere o seu desenvolvimento natural para que não haja sobreexcitação da imaginação do médium. E ele diz ainda um ponto importante: a de ver os espíritos em geral permanentemente constitui uma faculdade excepcional e não está nas condições normais do homem. Então, como se dá o fenômeno da vidência? Consoante a explicação da espiritualidade, os espíritos se tornam visíveis ao médium por meio de um processo de combinação fluídica. Fluidos do médium com os fluidos do espírito. Então, o espírito utiliza o fluido cósmico universal, associado aos fluidos perispirituais do médium, e dessa forma o perispírito do espírito toma uma forma visível ou percebida diretamente pela sensibilidade espiritual do médium. E aí são essas as respostas dadas na questão 21ª, 2ª e 3ª. Ele diz, como pode o espírito fazer-se visível? E a espiritualidade vem responder, o princípio é o mesmo de todas as manifestações, reside nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações ao sabor do espírito. Na questão 22ª, ele diz, pode o espírito fazer-se visível propriamente dito ou só com auxílio do perispírito? E ele vem dizer, somente com auxílio dos seus invólucros semimateriais ele pode se manifestar. Porque esse invólucro semimaterial ou perispirítico é o intermediário por meio do qual eles podem atuar sobre os nossos sentidos. E ainda na 23ª, ele vem corroborar a questão da condensação dos fluidos. Aí é interessante que Kardec pergunta, poder-se-á dizer que é pela condensação? E os espíritos dizem que a condensação não é o termo, mas o termo é combinação dos fluidos, onde o perispírito do desencarnado ele vai tomar uma disposição especial, sem analogia para nós, com alguma coisa, terrena, a gente não tem como fazer essa comparação, então eles tomam uma disposição especial, sem possibilidade de eu fazer alguma analogia agora, disposição essa que se torna visível para nós. Seguindo com os estudos, então, nós vemos que o perispírito é suscetível de tornar-se visível para o médium vidente. Quando ele se torna visível para todos, aí já é um caso de materialização, e mesmo no estado de vigília, e ele estando visível para o médium, só para o médium, ele pode tornar-se mesmo tangível.
E aí, esse esclarecimento está na questão 24ª, porque Kardec pergunta, olha, os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis e imperceptíveis ao tato? E a espiritualidade vem responder que no estado normal são inapreensíveis. Por isso que ele precisa do envoltório semimaterial, intermediário, que é o perispírito. Então ele diz, como num sonho. Entretanto, podem tornar-se capazes de produzir impressão ao tato, de deixar vestígio de sua presença e até, em certos casos, de tornar-se momentaneamente tangíveis, o que prova haver matéria entre vós e ele, porque o espírito ele é um invólucro, o perispírito é um invólucro semimaterial. E a questão aqui que ele traz, né, dessa tangibilidade, dessa percepção, também está de acordo com o que Leon Denis fala lá no Invisível, né, quando o espírito impressiona a chapa fotográfica de uma câmera. Então, nós entendemos que o papel do perispírito nas manifestações visuais está em suas propriedades irradiativas ou nas propriedades e nas irradiações do fluido perispirítico. É aí que está a causa da dupla vista ou da vista espiritual, ou que também pode ser chamada vista psíquica, ao qual muitas pessoas são dotadas e Kardec coloca lá na Gênese, muito frequentemente ao seu malgrado. Então, nós temos ainda algumas questões, né, que não vai dar tempo de lê-las por completo, mas através das quais nós podemos tirar os seguintes ensinamentos: que os espíritos se fazem visíveis, eles são de todas as classes. Então, todas as classes de espíritos podem se fazer visíveis. No entanto, nem todos querem ou têm permissão para se tornarem visíveis. Em relação ao fim pelo qual o espírito se manifesta visivelmente, vai depender da sua natureza, se boa ou má. E quando é permitido ao mau espírito se manifestar, é para experimentar-os a quem aparece. Então, a espiritualidade esclarece que pode haver má intenção do espírito, no entanto, no campo da experimentação, pode ser bom o resultado. Os de má intenção, geralmente, aparecem para amedrontar-se, vingar-se. Os de boa intenção, para consolar, provar que existem, dar conselhos ou pedir para si assistências. Ele coloca, os espíritos ainda traz para nós que a visão permanente dos espíritos traria para nós muitos inconvenientes, porque poderiam nos causar perturbações, embaraços dos atos da vida diária, inibindo iniciativas. E essa visão permanente não é um meio mais apropriado de convencer os incrédulos, até porque existem outros meios e muitas vezes os que vêm nem por isso passam a crer. Então, muito embora haja esse inconveniente, nós conseguimos depreender das perguntas ainda que a permissão da vista, em muitos casos, né, das manifestações visuais, elas vêm para provar que nem tudo morre, que a alma conserva sua individualidade. Diferente de nós no planeta Terra, nos mundos mais adiantados, os espíritos eles são vistos com mais frequência, porque lá o homem se aproximou mais da sua natureza espiritual. Aqui, sendo grosseiro o nosso envoltório fluídico, essa grosseria dificulta a percepção dos seres mais etéreos ou da realidade mais sutil, mais quintessenciada mesmo. A espiritualidade esclarece ainda que não há motivos para susto quanto às aparições dos espíritos, pois que os espíritos são menos perigosos que um vivo. Ele não é perigoso pelo fato em si de ser um espírito, mas pela influência que pode exercer sobre o homem envolvido no mal, porque aí ele pode impeli-lo ao mal. Então, a aparição do espírito, um espírito em si, não há que se ter medo,
né? Porque ele nada pode fazer diretamente, mas ele pode fazer por intermédio de outros. Então, temos que ter mais receio dos vivos do que dos mortos. Tanto pode como deve o homem, a espiritualidade afirma, travar conversação com o espírito que eventualmente se apresente para nós, perguntando o que ele é, o que ele deseja, no que nós podemos ser útil. Se sofredor, a piedade muitas vezes os aliviará da dor. Se um espírito bondoso é de bom alvitre, ouvir os bons conselhos que eles têm a dar. Outro ponto interessante é que os espíritos eles podem responder por meios de sons articulados, como faria uma pessoa viva, mas na maioria dos casos essas respostas se dá pela transmissão do pensamento. Aqui mais uma vez a resposta dos sons articulados, a semelhança dos fenômenos de efeitos físicos se dá também, né, da ação fluídica. Os espíritos eles podem aparecer a maneira como precisam impressionar a pessoa a quem eles vão se apresentar ou se mostrarem. E muitas visões acontecem com mais frequência no estado de doença, ou seja, muitos indivíduos podem ter manifestações visuais ou visões com mais frequência no estado de doença, porque assim como no momento do sono, no estado de doença, os laços materiais se afrouxam e a fraqueza do corpo permite maior liberdade ao espírito, que então se põe mais facilmente em comunicação com outros espíritos. Aqui, a maior liberdade é do espírito encarnado, né, em relação à doença, e aí ele se coloca mais facilmente em comunicação com outros espíritos. Os espíritos, eles podem variar a aparência, é uma característica da plasticidade do perispírito, né? Mas sempre com o tipo humano, porque a forma humana é a forma normal, e somente os espíritos inferiores podem tomar a forma de animal, e muitas vezes assim o fazem, sendo todavia uma forma momentânea, porque a forma natural é a forma humana. Ainda tem algumas questões aqui interessantes, quando ele pergunta se os espíritos podem se manifestar sob forma de chama, e aí ele esclarece, olha, na verdade, é como uma ilusão, né? O espírito atesta a sua presença, manipulando muitas vezes os fluidos e produzindo esse efeito de miragem. É uma emanação sua, do perispírito dele, né? Que não deixa de ser, portanto, uma parcela do perispírito, mas não é em si o espírito aquela chama. Um outro ponto importante também é quando ele fala aqui dos fogos fatos, né? Que são as chamas, muitas vezes, os clarões que aparecem comumente nos cemitérios e em outros lugares. E que, na verdade, ele fala, olha, é superstição produzida pela ignorância, porque a causa física dos fogos fatos se dão aos gases que se produzem com a decomposição da matéria orgânica. Então, os fogos fatos não são a presença de almas ou espíritos, mas são consequência de uma causa orgânica. Então, em relação a este capítulo, foram as informações mais importantes, interessantes e esclarecedoras que Kardec e outros clássicos da doutrina espírita nos trazem a respeito das manifestações visuais. Eu espero que tenham gostado e a gente encerra com a nossa oração de bênção. Eu abençoo o 2025. Eu abençoo a minha vida. Eu abençoo o grupo Anjos de Luz. Eu abençoo a minha casa. Eu abençoo a minha família. Eu abençoo o meu trabalho. Eu abençoo tudo que tenho. Eu abençoo tudo que sou. Eu abençoo tudo que sinto. Eu abençoo tudo que penso. Eu abençoo todos os meus amigos. E eu abençoo todos os meus inimigos. Eu abençoo as minhas conquistas. Eu abençoo o meu sucesso. Eu abençoo as minhas realizações. Eu abençoo a minha vida com saúde e paz. Eu abençoo a minha vida com abundância. Eu abençoo a minha vida com prosperidade. Eu abençoo a minha vida com luz e bem.
Eu abençoo a minha vida com alegrias. Por todas as bênçãos recebidas, eu agradeço e peço a Deus que abençoe a todo o planeta. Por tudo eu dou graças hoje e sempre. É uma mensagem do Dr. Helmut, datada de 21 de janeiro de 2025. Eu espero que tenham gostado do tema abordado no grupo de estudos Anjos de Luz. Que possamos estudar sempre, a fim de auxiliar a nossa compreensão, aceitação e entendimento de tudo o que acontece em nossa vivência terrestre. Aguardamos você no próximo mês. Agradeço a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Achatarian, representada por Dr. Helmut, mentor espiritual do grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem.